TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Cristiane Jung e vou entrevistar hoje a nossa irmã Neiva Raimundo Reiban. Ela, que é de Candelária, vai nos compartilhar conosco sobre a sua história, sua trajetória e como Jesus fez parte desse contexto da sua vida. Que vocês todos se sintam acolhidos pelo Senhor e que seja mais um momento de edificação espiritual para todos nós. Boa noite, irmã Neiva, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite para gravar o Janela do Céu. Por favor, pode te apresentar. Boa noite, irmãos. Meu nome é Neiva, sou de Candelária. É um prazer estar aqui compartilhando com os irmãos. Que o Espírito nos conduza para que edifique os irmãos o meu compartilhar nessa noite. Isso aí, irmã. Para começar, gostaria de te convidar então para contar para nós como que era a Neiva antes de Jesus. Como que era a tua vida? O que tu sentia? Tinha tristeza? Tinha vazio? Havia um rombo? Como tu consideras assim que era a tua vida, irmã, antes do Senhor? Minha vida antes do Senhor, acho que é como a da maioria, né, dos que não conhecem o Senhor. O Senhor, ela era vazia, cheia de traumas que a gente traz da infância, né, dos meus pais. Meu pai, ele era muito severo, muito violento, né. Então, eles acabaram se separando cedo e nós somos entre 10 irmãos e acabamos saindo cedo de casa também, com 15 anos já andava na rua. Uma família grande, irmã, 10 irmãos. 10 irmãos. E sentiam então uma opressão bastante grande por parte do pai? Muito, muito grande. Ele era muito violento, agressivo com a minha mãe, né, e conosco também, né, então era vários, todos os tipos, né, de agressão. E tu disseste que saíste de casa com 15 anos? 15 anos já andava na rua, né? Porque a gente não era muito miserável, né? Assim, em todos os sentidos, né? De alimento, de moradia, então tinha não davam muita conta dificuldade? Muita dificuldade, assim, de alimento, de tudo, irmã, de tudo. Escassez de tudo mesmo. Então, quando nós conseguimos sair para ir trabalhar, né? A gente já ia saindo, Sim. ia arrumando as coisas para nós mesmos, né? E aos 15 anos, tu foste trabalhar ou saíste de casa? As duas coisas, né? Eu saí de casa, fui trabalhar, né? Fui trabalhar de doméstica para conseguir, né? Ter uma vida mais digna. Para fugir daquele ambiente familiar difícil? Exatamente. Fugir do ambiente. E aconteceu assim com todos os meus irmãos, né? Todos acabaram saindo, e depois a minha mãe se separou dele. Agora ele já faleceu, né? Mas era bem difícil a nossa vida, assim. E aí, irmã, tu saíste, foste trabalhar fora e como foi depois? Muitos anos na condição assim, morando longe dos pais? Foi assim, eu saí e aí logo caí no mundo, muitas bailinhos, né? Naquele tempo era bailinhos que chamavam, Sim. E muita bebida, muito cigarro, e acabei engravidando do meu primeiro. Depois acabei na prostituição com meu filho já, acabei entregando para minha mãe criar, é minha mãe que criou ele. Hoje ela que mora com ele, né? Não é ele que mora com ela, antes era o contrário. Sim. E foi assim, e aí acabei indo para prostituição, casa de prostituição. Aí acabei engravidando de novo de mais um filho. Aí o pai desse meu filho me tirou. A gente saiu de lá daí, né, do lugar onde era o lugar que a gente se prostituía, né? Isso com que idade, irmã? Eu tinha 17 anos com essa idade.
Puxa, que vida difícil assim para a irmã naquela época, né? Com uma juventude bem difícil, né, irmã? Bem complicado, hein? Bem Aí difícil veio, mesmo. aí veio o segundo filho, então, com 17 anos, isso? Eu ganhei o primeiro com 17, daí engravidei, de novo do outro, saí. Aí com 18 para 19 eu ganhei o segundo filho. Aí foi isso que foi essa sucessão de coisas. Aí o pai do meu segundo filho acabou me largando também. E aí foi indo, né? Um monte de coisas aí. E aí Ele nesse acabou tempo, mas tu assim, já havias te libertado assim da prostituição naquela época daí? nesse momento eu não estava mais na casa de prostituição. Porque, na verdade, eu estava com um filho pequeno novamente, né? E Sim. aí morava com a minha irmã de sangue, que hoje é minha irmã em Cristo, e ela que me auxiliava. Daí foi nesse momento que eu conheci meu esposo, né? Que eu sou casada hoje, vai fazer 40 anos, dia 10 de maio. Glória a Deus, que coisa boa, irmã. Daí veio então essa pessoa com quem tu conseguiste formar uma família, daí a partir dali. Exatamente, irmã. E Formou uma nesse, família. e nesse ponto ainda não havia Cristo na tua vida, irmã. Não, não, irmã. Eu conheci Cristo bem depois disso aí. E o meu marido, ele era bem novinho nessa época, assim. Ele tinha 17 anos e eu tinha 19 para 20, com um filho já nos braços, mais um, né? E ele veio assim, ele acabou registrando esse filho no nome dele, né? Sim. Tanto que somos, assim, muito unidos, né? Meu filho é grato, né, pelo que ele fez. Então, foi, assim, algo muito sofrido mesmo, até ali. E eu conheci Cristo bem depois disso. Meus filhos já estavam bem, Foi um já na homem, parte da adolescência. foi um homem enviado por Deus, assim, para tua vida, né, irmã? Foi, irmã, foi. Foi exatamente isso, um homem enviado por Deus. Porque passamos por muitas dificuldades, assim, tanto financeira, né, como dentro do lar, porque a gente vem despreparada, né, para o casamento. Eu vejo, assim, que tanto ele como eu, né, a gente não tem entendimento do que é um casamento, né, no propósito de Deus. Sim. Teve muitos conflitos, né, muitas brigas a gente tinha, assim, não era brigas de a discussão alta, assim, de gritaria, a gente não tinha esse tipo de briga, mas a gente sempre entrava no quarto e tentava dar o nosso melhor, né, na conversa, mas sempre Sim. ficava, né, as mágoas e a falta de perdão, era algo assim que ficava muito dentro de mim ainda. E também até por conta, eu creio, da família que a irmã também teve, provavelmente o marido também, né, veio de uma família com problemas, porque a gente sabe que quando não há o Senhor, sempre há problemas, algumas menos, outras mais, né? Mas no caso da irmã foi bastante difícil, então aquilo acaba aparecendo também no matrimônio, acabou aparecendo no matrimônio da irmã, né? Verdade, na verdade. E daí, irmã, Mas, quantos anos para Jesus entrar ali no lar de vocês? ai, irmã, a gente ficou, assim, um tempo, a gente era de denominação, na verdade é católico, né? Então, meus filhos fizeram o que tinham que fazer na católica, a gente batizou eles, e quando meus filhos ficaram adolescentes, que veio a fase, assim, onde a gente não tem entendimento de como criar um filho, e quando eles chegam na parte da adolescência, é como se eu tivesse controle da vida deles nesse tempo. E quando chega na adolescência, a impressão é que a gente perde totalmente o controle da vida deles. Sim. E eu me senti assim, eles começavam a sair, né? Porque são dois meninos e uma menina, né, que moram comigo. Ah, Eu tenho vocês tiveram um eu filho tenho quatro, depois. eu tenho quatro filhos, mas dois não é do meu casamento agora, Sim. e dois são. Mas tinha Uhum. três morando, o outro ele assumiu também como filho dele. Sim. E aí foi assim, algo para mim muito difícil, porque às vezes a gente quer controlar, né, tudo e não consegue. Aí os filhos querem sair, aí vem a preocupação, né, do mundo, de drogas e essas coisas que tem, que a gente sabe que tem hoje. Eu me preocupava muito, né, com quem eles andavam, como é que ia acontecer a saída deles, porque, na verdade, eu colocava muita asa em cima deles, né. A gente Queria não sabe a hora de tirar, protegê-los? assim, a gente chama de asa, né, porque a gente sempre parece que é
machoca, meu marido disse assim, né? Porque tu coloca o braço em cima e não quer tirar a mão e não quer tirar mais, né? É uma Porque ideia tu tem que eu acho que os pais têm, né, irmã, de que vão proteger os filhos de todos os problemas, mas a gente sabe que isso é impossível, né? isso. E aí foi nesse tempo, assim, que eu vi, né? Eu me sentia muito triste, né? Na verdade, né? Porque, e preocupada também, né? Com as situações, porque eu não tinha mais controle de nada. E aí foi que eu conheci o Jesus, né? Tinha minha irmã que, uma abençoada, né? Que foi na minha casa, Apresentou. me apresentou, né? Disse, vamos lá, né? Na igreja, a igreja de Candelária, acho que não estava há muito tempo, mas ele devia estar uns 6 anos, acho, em Candelária já, porque eu conheço, faz desde 2006, né? Na verdade, que eu conheço Cristo. Mas a Desde busca mesmo, 2006, irmã? desde 2006 eu sou batizada. E aí foi um, algo assim que, na verdade, quando eu ia, né? Tu quer buscar algo, né, para o momento, né? Tu quer, quando tu vai, alguém te apresenta algo assim que é a solução para os teus problemas, na verdade, né? Sim. Mas eu não entendia, né? Eu achava que eu não ia ter mais problemas depois que eu conhecesse Cristo, né? E na verdade não é assim, a gente tem enganos na nossa vida. Mas Achar que assim, quando irmã, tu... na época tu conheceste, alguém te convidou para ir na igreja, daí tu foste, não sei quem foi primeiro, foste tu, depois o esposo, como é que foi? Primeiro foi eu, depois foi meus dois filhos, ah, dos do meio, que é o segundo do meio, e a minha filha Uhum. são batizados, minhas netas também, e o meu esposo foi bem depois. Ele faz uns 5 anos, acho, que ele é batizado. Porque, na verdade, quando tu não tem um testemunho bom dentro de casa, né? Mesmo tu conhecendo Cristo, tu não tem como chamar, né, alguém para ir. É o teu esposo, principalmente, né? Porque, na verdade, ele não via mudança em mim, né, irmã? Ele não via uma mudança verdadeira, Tu assim. diz Então, assim, ele quando tu iniciaste ali, foi difícil para começar, Jesus fazia a mudança, é isso? bem difícil, não foi, e não foi logo no começo. Levou anos, irmã, anos, Mas anos. quando tu iniciaste assim, logo tu resolveste pelo batismo, assim, foi uma decisão rápida ou demorou? Foi rápido, logo eu resolvi pelo batismo. Mas as Porque eu achava mudanças, perdão, pode Eu falar. achava, que eu achava assim que seria a solução dos meus problemas, né? Como eu compartilhei com a Uhum. irmã. Mas as mudanças mesmo, irmão, começaram há pouco tempo. Há pouco tempo. Olha, acho que faz uma questão assim de uns 3 anos para cá. Que aconteceu um monte de coisa assim com meus filhos, né? Principalmente. E foi onde Deus me disse assim, porque eu estava, mesmo eu estando sendo filha de Deus, né? Sendo batizada, eu tive depressão, tive assim uns 15 anos com depressão. Até eu compartilhei na Culto de Cachoeira já, no encontro lá sobre isso, né? E isso me acarretou muitas doenças, né? Então tinha depressão, ansiedade, bipolaridade, e com isso veio doenças físicas, e eu acabei ganhando peso, sabe? Muito. E porque eu comia muito por ansiedade, e isso tudo veio vindo assim com o decorrer do tempo, mesmo eu estando, mesmo conhecendo Cristo, né? Mas o conhecer, na verdade, só de ouvir falar, né? Eu vi assim, e eu não buscava muito, eu não buscava ler, eu não buscava acompanhar os materiais, eu não acompanhava a mesa, na verdade. É isso que acontecia. Eu não me alimentava. Essa é a verdade. Então, irmã, assim, tu julgas que depois, mesmo tu iniciando, assim, lá em 2006, fazendo o batismo, o que faltava era, assim, uma busca um pouco mais aprofundada da palavra, é isso? Exatamente. Era buscar, né, e entender, né, o que que Deus quer com a gente. Era O que que algo ele quer mais com a gente. superficial, assim. Era bem superficial, assim. Eu não entendia muita coisa, assim, da palavra, buscava pouco, Uhum. buscava. Depois eu ia mais uns encontros, né, e no culto de vez em quando, então eu não era muito participante, assim.
E aí tu disseste que houve um problema com os filhos, assim, que talvez tenha te feito buscar com mais intensidade? Isso mesmo assim, minha irmã teve um problema também, minha irmã de sangue, e ela se batizou logo, escolheu ela. Mas aí, assim, eu não entendi muito no momento, né? Até fiquei, assim, meio rebelde contra Deus, na verdade, né? Porque foi bem no tema da pandemia e eu achei, assim, que os irmãos que estavam aqui em Candelária deveriam ter dado mais atenção, mas a gente sabe que esse procedimento não é o correto, né? Porque a gente sabe que não pode esperar nada de pessoas, né? Tem que esperar de Cristo, né? De Sim, Deus, que é o que nos ampara mesmo verdadeiramente. Aí amém. aconteceu faz uns 2 anos e meio, mais ou menos, meu filho acabou se separando e teve assim um monte de contratempo, porque na verdade eu era o Deus do meu filho, o Deus das minhas netas, né, das pessoas que me cercavam. E, então eu fazia coisas assim absurdas, né? Metia o pé pelas mãos, fazia um monte de coisa errada, né? Tipo alguém assim controlador que queria comandar pessoas, Na é isso? verdade, eu queria comandar assim com atenção e com presentes e então Aham. descontava a renda do marido, né? Fazia um monte de coisa que não era correta, né? Na presença do Senhor, gastava tudo que não tinha para poder ser vista como Sim, alguém legal, como alguém entendi. boazinha. E aí Deus descortinou tudo isso. Quando ele se separou, aí tinha minhas netas que eu idolatrava muito, e esse meu filho também, né? Era um ídolo assim, porque agora eu creio que não é mais, porque Deus já me libertou desses ídolos do Amém. coração, porque eu era assim muito apegada com elas e elas acabaram ficando um ano sem vir na minha casa porque meu filho se separou e ele arrumou outra mulher daí. Foi isso que aconteceu. E aí elas ficaram todas revoltadas, né? Sim. E a gente entende também. Agora eu entendo, né? Cada um sabe, né? Como vai agir nas situações. E aí elas ficaram um ano sem vir na minha casa e aquilo para mim assim foi algo assim Um tratamento terrível, intensivo de Deus. totalmente choque. Uhum. E aí aconteceu que eu estava assim numa depressão profunda. Olha, tomava medicamento para dormir, para acordar, para ficar em pé, para deitar. E aí Deus me disse assim, né? Ou tu te levanta agora, né? Ou tu vai morrer. Na verdade, foi bem assim que eu senti. Porque eu andava assim, bem desanimada mesmo, sabe? E eu só queria dormir, e tomava um monte de medicamento, né? A depressão mesmo, Descontroladamente. né? Depressão Isso há profunda. poucos anos, irmã. Faz 2 anos e meio, mais ou Dois menos. anos e meio que a irmã começou a reagir daí. Foi. Aí Deus me disse, ó, ou tu reage, né, com isso, ou tu vai morrer, porque na verdade, né, o excesso de medicamento, quando a gente toma muito medicamento, mas sabe, né, que é medicamento controlado, né, então, às vezes tu quer dormir, o sono e não acordar, na verdade, na verdade eu não queria morrer, eu queria só dormir e fugir do problema, né, Uhum. então a gente tomava medicamento em excesso e estava totalmente descontrolado. E aí aconteceu essa situação, E ali tu aí eu percebeste assim a ação do Senhor já para mover a tua vida para uma nova vida, na verdade, né, irmã? uma nova vida, irmã. E aí eu comecei a ir para o material, tudo que eu tinha em casa, porque eu tinha um monte de coisa, eu sempre comprei material, sempre dei muito material de presente, mas nunca li nenhum. Comprava tudo, esposa e medalação eu comprava e dava para quem eu achava que precisava. Por interior, para quem achava que precisava. Dando da amargura, para quem eu achava que precisava. Eu nunca precisava. Então eu comecei a ir para todos esses materiais, assim, sabe, que eu tinha em casa e comecei a comprar os materiais. Aí ficavam, assim, super feliz quando vinha a dica do mês, eu já queria logo comprar, já tinha para para buscar, né, para me alimentar verdadeiramente da palavra. E aí eu comecei a entender exatamente o que Deus queria para minha vida. Como o diabo nos E engana, né, irmã? muito, Assim, muito. com a ideia de que nós já estamos prontos e que nós não precisamos dos materiais, né? Creio É que verdade. esse é um testemunho, assim, bastante comum na Irmandade, né? De que isso É, acontece, aconteceu conosco. Eu creio que agora a gente está numa fase já, assim, diferente, em nome de Jesus, né? Onde que a gente está vendo que precisa mesmo
o ruminar, precisa mesmo dedicação e buscar nos materiais da editora, né? Como isso faz a diferença para nós, né? Irmã, eu Muito quero te fazer uma pergunta. E com relação à amargura que foi gerada lá na infância e juventude do pai, tu conseguiste liberar esse perdão? Como é que foi essa parte aí da tua vida? há pouco tempo eu consegui liberar perdão quando eu comecei a entender, né, que a gente não pode consertar mais, né, nem ele pode consertar o que aconteceu, nem eu com ele. E aí eu comecei a orar, né, e falar para o Senhor que eu não queria mais ficar guardando, né, esse tipo de sentimento, porque não vale a pena, né? E a gente sabe que a amargura destrói tanta coisa dentro da gente. E eu comecei a ler, eu li o livro Dando da Amargura, e li todos os materiais que tinha para ler, assim, que pudesse me libertar. Senhor Servo Conservo, todos os que, todos, olha, eu já li praticamente um monte, assim, eu não posso, assim, dizer todos quantos, né, mas foi muitos materiais, assim, que eu li. E eu buscava na Bíblia sempre o auxílio, e tudo que eu precisava ouvir, assim, eu gostava muito de seguir a mesa. Agora eu sigo a mesa, né? Antes eu não gostava muito. Mas agora eu sigo a mesa o quanto eu posso seguir, assim, desde manhã até na rádio, nas programações. Eu gosto de seguir, né? Hora da Primícia, ali, Metamorfose, quando tem. E eu sempre segui É uma depois desse tempo. necessidade hoje, irmã? É uma necessidade, né? Glória a Deus. Todo Então, mundo tem que buscar, né? sim, já a gente percebe que é uma necessidade, né? Isso é muito importante para nós, eu creio. É verdade, é muito. E E aí, a questão do meu pai, assim, eu consegui até, assim, não lembro, quando eu lembro das coisas que aconteceram, eu já não lembro mais com tristeza, porque a gente tem que lembrar e não sentir mais nada, né, nessas situações. E graças a Deus, o Senhor me capacitou, sabe, a fazer, a liberar perdão para ele. E hoje eu me sinto livre, assim, de alguns sentimentos que eu carreguei por tantos anos dentro de mim e só me trouxeram tristeza. tristezas, né? Irmã, e hoje, assim, a tua vida no teu lar, com os teus filhos, como é que é hoje, já vencida essa fase da amargura, assim, e com as gurias, né, as netas ou os netos que ficaram todo esse tempo sem te ver, como é que tá essa situação hoje na tua vida? Foi assim, em questão de um ano, assim, quando eu comecei a buscar e me dedicar e eu sempre procurei elas, eu nunca me afastei delas. Eu ia na casa delas, mesmo não sendo assim bem tratada às vezes, né? Eu ia igual, eu sempre procurei, mandava mensagem, dizia que amava. E hoje eu vejo assim que a minha vida é totalmente diferente de 2 anos atrás, assim. Dentro do meu lar, com meus filhos, com meus netos, elas depois de um ano começaram a vir. Vim devagarinho, devagarinho, e começaram a vir todas. O meu filho também, ele vem com a atual companheira dele, a mãe das meninas que logo no começo, né, que aconteceu a situação que queria matar a atual companheira do meu filho agora, elas convivem junto aqui, vêm aqui em casa, almoço juntos e conversam tranquilamente, assim como se nada tivesse acontecido. Elas são do Minhas filhas Senhor, as duas? são. Glória a As minhas Deus. netas convivem com a atual companheira do pai, harmoniosamente, como se diz, né, Sim, sem brigas, sem uma palavra assim de ofensa para nenhuma delas. Eu vejo assim, elas vêm aqui em casa, eu fico olhando e contemplando o que o Senhor pode fazer, coisas glória que a Deus. só Ele faz. Só Ele E faz. só Ele. Dentro do meu lar também, né, irmã, assim, com meu esposo, tinha muitas coisas que tinha ficado, né, Uhum, mal resolvidas. na vida, né, falta de perdão, muita amargura dele também, por achar coisas assim que não estava do meu agrado, né, coisas que ele fazia. Sim, E hoje, assim, de um ano para cá, na verdade, assim, que eu comecei a olhar verdadeiramente para o meu casamento, assim, como Deus quer, né? Comecei a ir para o Esposa Minha Delação, já estou na segunda vez que eu estou lendo ele, para entender mesmo o que Deus quer no casamento, para poder passar isso para meus filhos também, né? Para minhas netas, agora que são todas casadas, têm filhos também,
porque, na verdade, eles têm que ver uma mudança, porque, na verdade, não adianta eu só falar, né, irmã, do que Deus fez, eu tenho que agir como Deus manda a gente agir, porque, na verdade, a gente fala muitas coisas às vezes, e lê muita coisa, mas tem que colocar em prática também. E Deus está me capacitando a colocar em prática. Tanto que o meu esposo também quase não ia na igreja, porque ele não via mudança em mim. E agora, graças a Deus, assim, glórias a Deus mesmo, ele vai todo domingo, nós somos levitas, sabe? Mesmo ele não sendo batizado, nós éramos levitas, e a gente continua fazendo a obra para o Senhor. E agora ele está também indo, assim, para os encontros, né? Que era um desejo no meu coração, mas enquanto eu não me coloquei na posição, Deus não permitiu, e agora Deus está permitindo que ele vá também nos encontros. E Tudo no tempo de Deus, né, irmã? Na forma de Deus. Mas o Senhor agiu. agiu, irmão, agiu. Está agindo ainda, né? Eu vejo Está assim, agindo, com certeza. coisas que eu sempre almejei, assim, sempre desejei no meu coração, dentro do meu lar, no meu casamento com meu esposo, olhar para ele verdadeiramente com, com carinho, né, que ele merece, né, com respeito que ele merece, por ter sempre batalhado, ele sempre cumpriu o papel dele, né? Eu que não sabia exatamente qual era o meu. E Então, hoje, então, tu nota total diferença, irmã? Quando há algum problema hoje, alguma contrariedade, como é que vocês agem? Quem é que pede? Sempre um se volta mais assim para o Senhor e já logo pede perdão. Não sei se é mais fácil para ti ou se é mais fácil para o teu esposo fazer esse. olha, irmã, eu vou dizer bem sinceramente, eu nunca fui muito de pedir perdão assim, porque eu sempre achava que estava certa, na verdade, né? Então eu tô certa, eu não vou pedir perdão. E quando ele pedia perdão, eu fazia de conta que perdoava. Então, eu vejo assim que hoje, quando ele fala algo assim que dá de encontro à minha vontade, né, que não me agrada, Uhum. eu já vou liberando perdão logo, já vou pedindo para o Senhor não deixar aquele ficar no meu coração, porque na verdade eu sei que isso já me causou e eu não quero mais isso na minha vida. Já tive muitas tristezas, muitas contendas dentro do meu lar, né, com ele por causa desse sentimento, né, de falta de perdão. Então, toda vez assim que ele. É a mínima coisa, né, irmã? Eu vejo assim, entre os casais, né? É uma palavra, né, mal colocada, às vezes pode provocar uma amargura, alguma coisa assim, mas eu sei o que tem que fazer. Eu sei que eu tenho que liberar perdão, abençoar e orar por ele, e não ir deixar que o sol se ponha, né, sem consertar. E é isso que eu tento fazer hoje, assim. Ele não tem muita. Hoje ele já não tem muita facilidade, assim, em pedir desculpa por alguma coisa, perdão, assim. Porque, na verdade, eu já nem deixo isso entrar no meu coração mais. E Amém. como eu sempre guardei muito, então agora eu tudo libero tudo. Não quero mais sofrer desse mal. Desse mal que é muito ruim, né, irmã? A amargura realmente nos separa de Deus, né? Tanto que pelo teu testemunho a gente pode observar, e eu pelo meu também, assim, quanto tempo a gente fica relutando e deixando de ter uma vida de paz, né? Por conta dessa barreira que é a amargura, né? Na verdade. E a gente não se dá conta, né? Quando tu não Não, sabe o que cura, né? Tu não sabe o que causa. Então, tu acha que tu tá certa, que aquilo ali vai ficar ali, que vai ficar tudo bem, tu não tem noção do que a amargura causa, né? Do que a falta de perdão causa dentro da gente, ou dentro de um lar, né? Dentro de uma família, assim, dentro de um casamento, principalmente, né? Porque hoje somos só eu e ele aqui em casa. A gente mora no interior, a gente tem uma chácara. E eu e ele, mano, imagina só se Deus não tivesse dado, assim, paciência, né? Para ele também, né? Pelas coisas que eu fazia, assim, que desagradava muito a ele. com E certeza. Teriam então, a gente tá junto. separado, provavelmente, né, irmã? Com certeza, irmã, nós estaremos separados. E Deus não permitiu isso. Eu sou grata a Deus hoje por isso, porque Amém. hoje estou entendendo, né, que somos eu e ele, e vai ser eu e ele, né, até o fim, né, que os filhos são todos casados, cada um tem sua família. E se eu não tivesse ele não tivesse comigo também, né, a nossa vida seria mais difícil.
Eu sei que tem casamentos que acabam, que cada um segue pro seu rumo, né? E que Deus sabe todas as coisas, né? Do que acontece, mas eu sou grata a Deus por Ele não ter permitido que meu casamento terminasse. Porque hoje, faz 1 ano e pouco, assim, mais ou menos, que eu tô colhendo os frutos, né? Do meu casamento de 40 anos. Hoje, verdadeiramente, eu sei o que que é um casamento que tá debaixo da mão do Senhor. Glória a Deus, irmã. Que coisa boa ouvir isso, assim, esse testemunho. Tu te imagina hoje, irmã, sem Jesus? Não, jamais, irmã, mas não imagino mesmo sem Jesus, porque sem Ele eu não sou nada. Glória a Eu já Deus. não era nada antes, né? Não vou ser nada agora também. Verdade. Porque Ele mostrou, né, o verdadeiro valor de tudo, né? Porque eu sempre acordo de manhã e agradeço, né, por tudo que eu tenho e que eu sou, porque que eu sou hoje, né? Porque Sim. o que eu era antes eu não quero mais, nunca Amém. mais. Amém, irmã. Quero te convidar então a deixar tuas considerações finais aí para os nossos telespectadores, para que tu possa fazer um fechamento aí desse teu testemunho tão abençoado. Amém, irmã. Eu agradeço pela participação, agradeço muito mesmo que o meu testemunho possa auxiliar alguém, né? Que eu sei que tem muitos que assistem, tem muitos irmãos, né, que assistem, que possa auxiliar mesmo, verdadeiramente, porque quem conhece Cristo, verdadeiramente nunca mais quer se separar dele, porque só Ele tem, né, a ponte da vida eterna, já diz na palavra, né? Para onde Amém. iremos, né, se não temos, se só Ele tem, né, o Amém. caminho para mostrar. Também quero te agradecer, irmã Neiva. Agradecer a Deus por esta oportunidade e que verdadeiramente, irmãos, vocês que estão nos assistindo, tenham podido assim aproveitar o que Deus fez na vida da nossa irmã. Trazer todos os benefícios que ele trouxe, toda a dificuldade que foi na vida da irmã, mas tudo que Jesus pôde produzir depois e com certeza está produzindo ainda na vida dela. Muito obrigada, irmã, que Deus te abençoe e a todos vocês que estão nos assistindo, que Deus abençoe também. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.